A paz de Cristo, amados irmãos e amigos, ouvintes da Palavra de Deus, por meio deste canal, o canal Amor pela Palavra, um projeto do coração de Deus para os nossos corações, algo que o Senhor colocou em meu coração e eu decidi cumprir a vontade do meu Senhor. Não tem sido fácil, mas eu prefiro fazer a vontade de Deus. E hoje nós estaremos continuando a falar do assunto a vontade de Deus. A vontade de Deus, queridos, é perfeita e agradável. Por mais que nós não entendamos, por mais que nós venhamos ficar assustados, amedrontados com o que Deus requer de nós, fazer a vontade de Deus é sempre a melhor escolha. Mas antes de entrar no assunto, nós vamos orar, ok? Desde já eu te convido aí no seu lar, que você feche seus olhos, se concentre e ore conosco. Deus amado e santo, obrigada, meu Senhor, por tudo. Obrigada pelo dia, obrigada pelo alimento, obrigada pelos teus cuidados, pelos teus livramentos, obrigada pela tua provisão. Obrigada por nos fazer entender qual é a tua vontade para as nossas vidas. Obrigado, Senhor, por cumprir a tua vontade soberana, o teu plano de salvação e nós estarmos aqui ligados no Espírito. Deus, abençoa os lares onde esse vídeo chegar e que as vidas possam ser transformadas pela tua preciosa palavra. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós vamos falar hoje de que nós, como cristãos, somos orientados a orar pedindo que a vontade de Deus seja feita. E para dar início, eu quero convidar você para ler o texto que eu escolhi para hoje, que está em Mateus 6, versículo 9 ao 13. Que diz: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder, a glória para sempre. Amém. Amados irmãos, exatamente no versículo 10 de Mateus 6, a oração que Jesus nos ensinou, clama a Deus que faça a sua vontade, tanto na terra como no céu. Essa oração anela que Deus cumpra os seus propósitos nas nossas vidas, no mundo, no céu. E nós precisamos ter coragem de fazer esta oração. Muitas vezes nós não levamos muito a sério quando oramos o Pai Nosso. Parece que já é aquela oração assim rotineira, que você ajoelha, começa a sua oração com um Pai Nosso e você não está meditando no que você está falando para Deus por meio desta linda oração que Jesus nos ensinou. Por exemplo, no versículo 12, a oração diz assim: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Se você parar para prestar atenção, a forma como você está pedindo perdão ao Senhor, você está impondo-lhe a forma de como você está perdoando as pessoas. E perdoa as minhas dívidas, as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E aí eu lhe deixo a reflexão.
Como que você tem perdoado aos seus devedores? Como que você tem perdoado as ofensas? Você tem perdoado da forma correta? Tem perdoado com sinceridade? Porque se não for assim, da forma como você está perdoando os seus devedores, os seus ofensores, é a forma como Deus vai te perdoar. Porque é assim que ensina esta oração. E muitas vezes nós falamos isso sorrateiramente, perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Nem prestamos atenção no que estamos dizendo. E também não é diferente no versículo 10, quando você diz: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E assim, existe, como eu já falei em vídeos anteriores, a possibilidade de nós agradarmos a Deus, que é cumprindo a sua palavra. Eu quero ler para você Romanos 8, de 10 a 14, que vai nos dar um reforço do que esse versículo está falando. Veja só, Romanos 8, versículos 10 ao 14, diz assim: E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne, para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. E você preste bastante atenção aqui no versículo 13. O versículo 13 que nós lemos agora diz assim, ó: Se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Se nós estivermos fielmente mortificando as obras da nossa carne, estaremos sendo guiados pelo Espírito Santo. No versículo 14 ainda diz que aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E nós que somos guiados pelo Espírito Santo de Deus, nós somos filhos de Deus. Falar, pensar e agir de acordo com a palavra de Deus é um dever. Nós precisamos permanecer fiéis à palavra de Deus e firmes na fé. Porque é um dever, como cristãos, honrar o nome do nosso Senhor, mortificando as obras da nossa carne. Muitas das vezes que nós erramos tem a ver com as obras da nossa carne. Porque a palavra do Senhor nos diz que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mas nós temos que almejar fazer a vontade de Deus. Nós temos que almejar que a vontade de Deus seja feita, tanto na terra como no céu. Nós, como cristãos, temos que almejar que o reino de Deus venha para esta terra. Devemos clamar pela presença e a manifestação espiritual do reino de Deus. Nós devemos clamar, desejar, almejar. Quando nós oramos, na oração que Jesus ensinou no versículo 10, diz: venha o teu reino. Quando você pede isso para Deus, você está desejando a operação do poder de Deus. Você está desejando a transformação de um povo, a transformação da nossa vida, porque no reino de Deus não tem como haver
concupiscências, não tem como haver corrupção. Nós, quando almejamos que Deus venha o reino dele para as nossas vidas, para o nosso mundo, que venha o Senhor fazer a sua vontade, tanto na terra como no céu, nós estamos almejando um reino de santificação e pureza. Agora, nós como cristãos, precisamos iniciar este reino. Imagine, você é cristão e não cumpre a palavra de Deus. Como isso é possível? Tem alguma coisa errada. Aí a palavra do Senhor nos adverte: lembra-te de onde caiu e levanta-te. Então, se em algum momento da tua caminhada você fraquejou, caiu, se sente desanimado, desamparado, se levante. Sabe, a palavra do Senhor nos diz que o reino dos céus é tomada à força e que aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. O versículo diz assim: aqueles que chegarem fortes, todo poderoso, será salvo. A Bíblia diz que aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. Você está fraquinho, caindo aos pedaços, desanimado. Eu tenho um conselho da palavra de Deus para te dar. Persevera. Não deixa Jesus. Não deixa que nada te separe desse amor. Não deixe que nada tire Jesus de você. Eu me recordei aqui agora do hino do nosso irmão J. Neto, e ele canta e diz: nada me separa desse amor, nada vai tirar Jesus de mim. Todo sofrimento acabou, caminhando eu vou com Jesus até o fim. É o que nós temos que fazer, perseverar até o fim para sermos salvos. Se você está forte, a palavra do Senhor diz: olha, tu que está em pé, cuide-se para que não caia. Se você chegar perseverando até o fim, cheio de força, de vigor, de alegria, de animação, de fé, ótimo, você também será salvo, porque você perseverou até o fim. Mas se você tiver moído, humilhado, como trapos ao chão, você também pode ser salvo se você perseverar até o fim. Então, nós, para chegarmos ao reino de Deus, precisamos perseverar, fazendo a vontade de Deus, mesmo não sendo fácil. Amados, Jesus, eu gosto muito de lembrar disso. Que tarefa difícil Jesus tinha. A vontade de Deus para as nossas vidas era a salvação, é a salvação. E somente por meio de Jesus Cristo nós podemos alcançar a salvação. Mas para que isso fosse possível para nós, Jesus morreu numa cruz. Eu quero ler para você 2 versículos que se encontram em Mateus 26:42 e que Jesus disse assim, meu Pai, se este cálice não passar de mim sem eu beber, faça-se a tua vontade. E no versículo 39 do capítulo 26, Jesus ainda diz assim, meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Irmãos e amigos ouvintes desse canal Amor pela Palavra, eu te pergunto, que tarefa difícil Jesus tinha? Jesus, ele falou, eu vim para fazer a vontade de meu Pai. A vontade do Pai era que ele morresse na cruz por nós, para nos dar a salvação, para nos dar a vida eterna. E que difícil, a ponto dele dizer, Senhor, é possível que eu não beba este cálice? Mas faz a tua vontade e não a minha.
Senhor, faz a tua vontade, que seja como tu queres, não como eu quero. E nós precisamos aprender com Jesus. Nós precisamos ter coragem de perguntar para Deus qual é a vontade dele para as nossas vidas. Nós precisamos ter coragem de perguntar para o Senhor se o caminho que estamos trilhando é agradável ao Senhor. Nós precisamos ter fé, manter a confiança, porque a vontade de Deus ela é perfeita e agradável. E Deus tem sempre o melhor para nós, por mais que nós não entendamos. É certo que Deus já sabe que nós não entenderíamos, tanto que ele deixou escrito assim: melhor é o fim das coisas do que o começo delas. Porque o começo deixa a gente meio confuso mesmo, porque estou passando por isso ou porque estou fazendo isso, mas lá no fim, quando você vê tudo se encaixando, você vai dizer assim: realmente, agora eu estou entendendo o que Deus estava fazendo. Então nós precisamos confiar em Deus, confiar no Senhor, confiar que Ele nos reservou tudo de bom, apesar de muitas vezes os planos dele serem diferentes dos nossos planos. Amém? Um beijo no seu coração. Fica com Deus.